Olá, sejam bem-vindos ao programa ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Hoje eu vou conversar com o Bruno Macanha Malvesi, que é o CEO do Grupo Imper, que atua no noroeste do estado de São Paulo, na área de incorporação e loteamentos imobiliários. Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao ABCD ESG. A gente hoje vai conversar um pouquinho sobre sustentabilidade para empreender e como o ESG, ou as estratégias de sustentabilidade, não só para a área de meio ambiente, mas também de governança e impacto social, entraram na história do Grupo Imper, que nem sempre foi Imper. Você tem levado à frente um reposicionamento da empresa que foi fundada pelo seu pai, é isso? Seja bem-vindo ao ABCD ESG. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui, para compartilhar um pouco da nossa história. Começou com meu pai, a empresa há 25 anos, ela era Imperial Empreendimentos. Isso é interessante porque até a mudança de nome tem tudo a ver com o momento que nós estamos aqui, que nós precisávamos renovar um pouco a empresa, até em sua marca, propriamente dito, em seu logo. Então nós entendemos que seria um excelente momento, já que nós estávamos implementando uma série de novos processos de inovação no nosso negócio, alterar a empresa para a Imper, e como nós temos algumas empresas na nossa base, se tornou o Grupo Imper. Bom, mas o que você acabou decidindo pegar o negócio da família para reposicionar o negócio? Você se preparou para isso? Como é que foi? Eu iniciei com os negócios da família em 2017. Eu sou formado em Direito, fiz Direito na USP, fiquei aqui em São Paulo durante 10 anos me preparando, trabalhei em alguns bons escritórios da cidade, escritórios de referência. E após, em área civil? Área civil, reestruturação de empresa, contencioso estratégico e também direito imobiliário. Nesse primeiro momento, logo após a minha formatura, eu acabei me especializando em direito empresarial, direito imobiliário empresarial. Fiz também direito aplicado na GV, o direito imobiliário empresarial talvez seja um dos melhores cursos hoje, que é da Universidade Secov, preparado para isso. Depois eu fiz cursos de gestão de negócio, fiz gestão de negócio imobiliário na FIA, que é um MBA muito bom, e também MBA em gestão de negócios na GV. Então eu acabei me preparando para conseguir voltar, e quando eu retornei, era um momento muito complicado do mercado imobiliário, era uma crise muito grande, talvez a maior crise já experimentada, que é no 2016, 2017. Então eu fiz toda uma reestruturação da carteira de recebíveis e depois que as coisas já estavam um pouco mais ajustadas, eu comecei a entrar um pouco mais na administração do negócio, em um processo de profissionalização muito grande, e aí me tornei CEO em 2020 para 2021. Bom, no meio da pandemia, depois Exatamente. Você conta um pouco dessa mudança aí na sua carreira, na sua vida e na própria empresa, mas a empresa é uma empresa focada em incorporação e loteamento imobiliário. Para quem está nos acompanhando, mais acostumado com as zonas urbanas, né? São grandes condomínios residenciais de apartamentos, blocos de prédios, edifícios. Lá em São José do Rio Preto, um pouco diferente porque tem mais espaço. Sim. Como é que é? Bom, é um dado interessante, né? O interior de São Paulo produz muito lote, porque ainda tem bastante espaço. São Paulo é um dos lugares que menos se aprovam loteamentos, porque realmente hoje quase não tem espaço. Como a cidade já está mais pronta, ela já está quase completamente urbanizada, as empresas acabam partindo para as incorporações, que são as construções diretas, né? Tanto os prédios como condomínio de casas que entregam prontas. No interior existe um belíssimo espaço para urbanização, onde nós entregamos projetos diferenciados, urbanisticamente falando, com todo o nosso teor de sustentabilidade. Então, a gente consegue produzir ambientes urbanos mais adequados no interior do que nessa região metropolitana, que já está bastante urbanizada. Bom, o crescimento da empresa nos últimos 3 anos é um crescimento de 3 dígitos. 3 dígitos. Isso é um fenômeno localizado daquela região, da própria Imper, ou é um perfil, um determinado segmento do mercado imobiliário que tem esse potencial tão fabuloso? O mercado, esses últimos 3 anos, coincidentemente, infelizmente, nós tivemos a pandemia da Covid. A pandemia, nos primeiros meses, ela foi um pouco complexa, acho que ninguém sabia lidar com o assunto propriamente dito. Inclusive, as empresas do segmento tiveram que se adaptar, né, porque as tendências mudaram rapidamente. As pessoas voltaram como lar, como centro da sua família, porque elas pouco podiam sair de casa. Nesse momento, Marcelo, nós tínhamos alguns empreendimentos já estavam em fase final de aprovação. Nós fizemos algumas pesquisas de mercado, porque o mercado imobiliário é ciência, nós trabalhamos com informação e inteligência.
readaptamos os projetos para esse momento, para que as pessoas pudessem ver aquilo como um valor agregado e fizemos os lançamentos. Então, nesses últimos 3 anos, nós tínhamos produtos muito encaixados para a demanda reprimida, então nós vendemos muito bem, com valor agregado e rápido, né? Então, a gente conseguiu crescer muito, saindo de uma pandemia muito fortalecido, com a marca muito forte no interior de São Paulo. Mas essa demanda que veio com a pandemia, ela trouxe especificidades ou alguma característica diferente do que vocês vinham fazendo antes para atender o mercado? Trouxe muita coisa diferente. A gente pode pensar, por exemplo, que os ambientes eles tinham que ser muito melhor pensados para que as famílias ficassem dentro de casa. Então, as questões de arquitetura mudaram muito. As casas hoje precisam, e os apartamentos também, de mais iluminação, mais ventilação, espaços para que as pessoas pudessem higienizar tanto os calçados como os alimentos, sacolas plásticas que vinham de fora. As áreas de convivência dos próprios condomínios tiveram que ser readaptadas com novos projetos para que as pessoas vivessem de maneira harmoniosa e com um ambiente sanitariamente falando adequado. A área gourmet das unidades também passou a ter uma importância, o quintal, o famoso quintal, que no interior é muito utilizado. Aqui em São Paulo, as varandas gourmet, né, que tiver uma churrasqueira, um espaço um pouco mais aberto para que você tivesse um pouco mais de convivência com outras pessoas, porque realmente as pessoas ficaram mais em casa, necessariamente precisaram ficar em casa. Então, os projetos eles tiveram que ser readaptados. E isso gerou uma nova onda de reformulações arquitetônicas e urbanísticas, inclusive trazendo essa ideia de sustentabilidade num momento bastante oportuno, que é as pessoas precisando recompor as suas finanças, inclusive, isso gerou a necessidade de novas formas de captação de energia, de uso de água, enfim, houve uma propulsão nesse sentido para os novos projetos. Bom, e para esse reposicionamento ou essa mudança no perfil dos produtos que vocês estavam construindo e negociando, como é que foi mudar a empresa para se adaptar a essa necessidade? Vocês tiveram que firmar novas parcerias? Como foi? Firmamos novas parcerias e readaptamos e alteramos as parcerias antigas. O ciclo do mercado imobiliário ele é muito longo. Então, esses empreendimentos que nós estávamos prestes a lançar no momento da pandemia eram empreendimentos que nós havíamos fechado há 5, 6 anos antes do lançamento. Quando você fala esse ciclo longo, nós estamos falando de quanto tempo? 8 anos? Pode chegar até 8 anos. Assim, se considerar uma aprovação muito rápida, 3 anos mais ou menos, em média. Se tiver algumas outras questões ambientais ou mesmo públicas que sejam mais complexas, isso estende, sem dúvida nenhuma, para 7, 8 anos. Então, imagina que você adquire uma área 7 anos antes de lançá-la, o mercado muda muito, as tendências mudam muito, as pessoas e os consumidores também mudam. Então, essa readaptação ela é necessária para que você acerte o produto e que você tenha um lugar adequado para as pessoas viverem. Então, foi complexo, mas foi fácil porque nós conseguimos apresentar coisas muito boas, Marcelo. Nós conseguimos evidenciar por meio de pesquisas que as adaptações, as alterações que nós estávamos promovendo eram assertivas. Então, nós tivemos a dificuldade de reprojetar algumas coisas, mas não de colocá-las em prática. Isso representou alguma inovação no mercado imobiliário da região? Que tipo de modificações vocês tiveram que fazer nos produtos? Fizemos muitas. Por exemplo, nós ganhamos com o nosso projeto Raiz Imperial, na Zona Sul lá de São José do Rio Preto, como a empresa mais inovadora do Noroeste Paulista, por conta do lançamento do Raiz Imperial. Então, nós pegamos toda essa necessidade que havia naquele momento de as pessoas terem contato com a natureza, áreas amplas, sanitizadas, arejadas, ventiladas e iluminadas, elementos que podiam trazer um pouco mais de padrão de qualidade, por exemplo, fiação subterrânea, que é muito difícil ter no interior, só produtos de altíssimo padrão que possuem. Então, nós encaixamos um produto de classe média, uma série de elementos que trouxeram esse olhar de sustentabilidade. Por exemplo, temos até várias hortas comunitárias que a gente vai engajar as pessoas a viverem harmoniosamente. E tudo isso, fizemos um lançamento digital, 100% digital. Foi o primeiro lançamento digital do Noroeste Paulista. Nós conseguimos, ainda com muitas dúvidas do que a gente poderia fazer, mas trouxemos o que tinha de melhor na época, inclusive olhando para as empresas do segmento na cidade de São Paulo, que já estavam começando com esses projetos digitais. Fizemos um lançamento 100% digital, com um tour virtual
e foi um sucesso. Nós vendemos a primeira fase inteira em 4 meses, que para nós era uma velocidade de venda impensável. Então, realmente foi uma coisa muito boa. Nesse momento era o auge da pandemia e a necessidade de as pessoas terem alguma interface para poder experimentar e entender qual que era o produto que vocês estavam oferecendo. Exatamente, isso foi tudo virtual. Então nós conseguimos, existem muitas, aí nesse momento as empresas explodiram, né? As startups que se aproveitaram disso cresceram muito e nós temos muita flexibilidade e acesso a essas empresas e ambientes de inovação. Então nós conseguimos realmente trazer isso, implantando esse processo de digitalização, que é um processo muito complicado nas empresas do segmento, como eu havia dito para você anteriormente. 95% das empresas do mercado imobiliário são empresas familiares que estão fazendo a mesma coisa há décadas, então elas têm pouco estímulo para a inovação e é um mercado que quase só ganha da caça e da pesca em termos de digitalização. Então esse passo que nós demos foi muito importante para que a gente encontrasse esse cenário positivo que nós estamos vivendo hoje, um cenário de crescimento intenso. Bom, esses parceiros tecnológicos, eles entraram num modelo de parceria, vocês contrataram os serviços, como é que funcionou essa? Nesse momento em que nós transformamos a empresa de Imperial para o Grupo Imper, nós criamos um braço de tecnologia chamado Impertech, que bem da verdade é um ecossistema em que nós buscamos essas empresas, especialmente no interior, para que elas trabalhem junto conosco no desenvolvimento dos seus produtos, aplicando nativamente nos nossos empreendimentos, porque isso é muito importante. É muito difícil você mudar um projeto já quase concebido ou em execução para que ele tenha uma nova característica de inovação. Nós conseguimos fazer isso trazendo essas empresas para um ambiente nativo. Nós trabalhamos de 2 maneiras. Uma é como investidor para essas startups, outra é contratando os próprios serviços dela, incentivando o desenvolvimento através dos negócios que nós estamos promovendo. Deu muito certo. Nós estamos tirando muitas empresas do ambiente acadêmico, né? Isso é uma questão de inovação muito interessante, porque, por exemplo, na parte ambiental, de novos materiais, boa parte desse desenvolvimento está em um ambiente acadêmico de pequena escala, por isso que se tornam muito caros. Então, trazendo isso para uma escala mercantil, comercial, nós conseguimos melhorar esse fluxo e deixando a inovação muito característica dos nossos negócios, como uma empresa de vanguarda mesmo. Bom, eu queria saber se isso exigiu um investimento significativo de capital na empresa. Mas você vai responder daqui a pouquinho, a hora que a gente voltar do intervalo aqui no ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Até já! Olá, voltamos com o ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Hoje conversando com o Bruno Malvesi, do Grupo Imper, de São José do Rio Preto, Noroeste Paulista. Eu tinha deixado uma pergunta no ar aqui, Bruno, que é se esse preparo, essa adequação que a empresa fez e já vinha se preparando para isso, mas teve que acelerar com a pandemia, exigiu investimentos muito altos, muito significativos para preparar esse braço tecnológico da empresa. Marcelo, houve investimento, não tem dúvida disso. Não tão pesado ao ponto de prejudicar o andamento dos negócios. Isso é um medo que muitos empreendedores têm, né? Por que eu vou dar um passo que é tão caro? Mas a gente sempre brinca, né? Entre melhorar o mundo e ganhar dinheiro, a gente vai ficar com as duas coisas. Então, realmente, a gente analisou quais eram os passos possíveis, inclusive em relação à utilização de novos materiais, que eles precisam ser testados, né? A gente não pode inovar sem responsabilidade. E a partir disso fizemos alguns investimentos, inclusive com linhas de crédito sustentáveis, que existem muitos fundos hoje à disposição para que as empresas possam aplicar materiais diferenciados, novos processos, especialmente na indústria da construção civil. Demos esse movimento muito pautado na segurança dos investimentos. Então, sim, fizemos bastante investimento, mas nenhum que pudesse prejudicar o andamento dos negócios. Perfeito. Agora, ainda voltando para as parcerias, vocês fizeram parcerias com as comunidades locais. Sem dúvida. Que tipo de parcerias vocês procuraram? E essas parcerias obedeciam alguma estratégia ESG também? Sim, esse pilar social dos nossos negócios ele é realmente importante. Então, a priori, nós sempre investimos em relacionamentos um pouco mais institucionais com
com empresas que promoviam, ou entidades que promoviam o bem-estar social, ensino de crianças, inclusão social, diversidade, esse tipo de coisa. Mas nós entendemos que, e isso é natural de qualquer empresa do segmento de construção civil e mercado imobiliário, nós temos uma intervenção significativa tanto na natureza como nas comunidades do entorno. E nós começamos a entender que a gente podia melhorar isso, esse relacionamento, essa interface com as comunidades. Então, sempre que nós iniciamos um projeto, nós fazemos um estudo de impacto de vizinhança, que é um estudo muito mais técnico, e a partir disso nós começamos um relacionamento com os nossos vizinhos, estimulando, por exemplo, o desenvolvimento comunitário em algumas áreas que são um pouco mais socialmente debilitadas. Nós estimulamos a compra de livros, a construção de creches, nós buscamos um relacionamento com os órgãos públicos para que os órgãos públicos permitam que a gente faça isso. Então, nós criamos uma estratégia de melhorar o entorno dos nossos negócios e isso gera um impacto muito positivo para a coletividade. Sem dúvida nenhuma, é um pilar importantíssimo do ESG e que a gente pratica com bastante firmeza. Nessas comunidades, como é que funcionava a escolha dessas parcerias? Por exemplo, teve alguns projetos que vocês desenvolveram com o Edu Lira. Do Gerando Falcões. Esse é um projeto fantástico, talvez seja o projeto de responsabilidade social mais impactante do Brasil hoje, que é a Favela 3D. É um primeiro projeto que está sendo extremamente bem sucedido de desfavelização do país. Rio Preto é uma cidade muito pujante, com pouquíssima favela, tinha poucas unidades. Então, foi uma cidade escolhida porque talvez fosse um teste um pouco mais hábil e veloz para que a gente conseguisse trabalhar. Mas é um projeto desenvolvido pelo Edu Lira e da Gerando Falcões com o Instituto Valquírias, que é o Valquírias World, da Amanda Oliveira, que é uma pessoa fantástica da nossa cidade, uma empreendedora social. Nós fomos convidados, na verdade eu procurei, para ser convidado, porque nós precisamos estar envolvidos nisso, Marcelo. Eu acho que todas as empresas precisam ter responsabilidade social para mudar um pouco a sociedade. Faz parte dos nossos negócios, especialmente das empresas do mercado imobiliário. Então, entrar num projeto como a Favela 3D, que realmente torna a favela digna, com habitações interessantes, para que as pessoas vivam bem, possam se desenvolver, possam comer, se alimentar e ter empregos, é fundamental. Então, está no nosso DNA, isso não tenha dúvida, e foi uma escolha muito boa que nós fizemos. Bom, e qual que é o envolvimento da empresa num projeto desse tipo? É só aporte de capital? Funcionários da empresa se envolvem? Como é que é o envolvimento da empresa? Nós temos 3 pilares de desenvolvimento dentro desse projeto especificamente. Primeiro, obviamente, é o aporte financeiro como participante do projeto. Isso é muito bom, ajuda muito, porque nós sentimos que estamos devolvendo um pouco do que a gente recebe em relação à comunidade como um todo. Segundo pilar é realmente dando pitaco nos projetos, no desenvolvimento, entendendo onde que nós podemos colaborar com essa magnífica produção de revitalização desse ambiente degradado. E o terceiro ponto é realmente ocupando as pessoas da favela que precisam de oportunidades. Então nós abrimos 25 vagas de trabalho para que as pessoas pudessem ingressar nos nossos negócios, de até assistente de pedreiro, até um mestre de obra um pouco mais elaborado, pessoas de escritório, que tivessem condições de trabalhar conosco e aí sim você ter um emprego e desenvolver a sua família de uma maneira natural, fluindo melhor. E está sendo uma coisa muito boa, as pessoas têm muita vontade de trabalhar e de fazer a diferença. Marcelo, isso é impactante, é bonito de ver. Bom, nós já falamos aqui dos aspectos ambientais, dos aspectos sociais, mas tem um aspecto de governança que vale a pena aprofundar um pouco a conversa. Vocês têm intenção de abrir capital, por exemplo? É um pré-requisito importante a governança de uma empresa para abrir o capital. Como é que vocês olham para essa oportunidade e que expectativas vocês podem ter com um projeto desse tipo? Essas empresas, Marcelo, falando de empresas que têm capital aberto, a boa parte delas estão no novo mercado. O novo mercado exige um padrão de governança altíssimo. Isso é muito bom. Empresas familiares como a nossa, que tem capital fechado, elas podem se basear nessas informações para criar o seu desenvolvimento de governança. Hoje, compliance, governança, você tratar bem, ter uma cartilha de bom tratamento dos seus colaboradores é fundamental. A gente faz isso. Existem outras dificuldades, por exemplo, que é a despadronização dos relatórios de sustentabilidade das empresas do segmento. Ainda não tem algo muito claro.
Mas nós estamos nesse caminho e sim, nós temos a intenção de, nos próximos anos, talvez 4, 5 anos, se tiver uma boa oportunidade de janela de mercado, de abrir capital, ingressando nesse novo mercado com todo o padrão de governança que é exigido, inclusive para todos os stakeholders, né? No momento, o que há de disponibilidade do mercado financeiro, especialmente para empresas como a Imper, é atrativo para o mercado? Como é que se comportou essas empresas durante os últimos anos, anos difíceis de enfrentamento e que exigiram muita criatividade das empresas por conta da pandemia? Olha, o mercado está aberto, inclusive muitos fundos imobiliários, FDICs e outras formatações têm um interesse grande no mercado imobiliário, porque é um mercado que atende uma demanda, um déficit habitacional de 16 milhões de famílias no Brasil. Tem muito espaço no mercado imobiliário para desenvolvimento. Claro que existem fatores externos, né, que impactam diretamente. Nós passamos por um momento de aumento de custo muito grande por conta da escassez de material na pandemia e da guerra na Rússia, com a Ucrânia. Então, nós entendemos que o mercado de capitais está especialmente interessado no mercado imobiliário. Se a empresa, por exemplo, não tem ainda capacidade ou intenção de partir para um IPO e tem um leque limitado para trabalhar num ambiente bancário, o mercado de capitais ele tem muitos produtos e existem excelentes empresas no Brasil que podem trabalhar com empresas de médio padrão no segmento, especialmente no interior, que tem uma vastidão de áreas para ser empreendidas ainda. Bruno, o arcabouço hoje de financiamento para as empresas desse segmento, ele é hoje adequado? Um outro aspecto muito importante também dessa cadeia é que a construção civil, a incorporação imobiliária é das cadeias mais longas de produção de valor que você pode encontrar na economia. Sim. Porque você mexe desde o fornecedor local até fornecedores grandes, pequenos escritórios, seja de arquitetura, de acabamento, depois tem a decoração, enfim, é uma indústria que alimenta uma cadeia muito longa de produção de valor. Como é que vocês enxergam esse lado aí do ramo? A construção civil é a indústria brasileira por excelência. Ela pega tudo, basicamente tudo impacta a construção civil, como você disse. É muito complexa. E esse supply chain, essa cadeia de fornecedores, ela é muito importante para o negócio. Então, a gente tem que ter uma análise muito técnica disso, observando as necessidades do mercado para que a gente consiga colocar empresas que tenham um fit cultural com o nosso negócio. Isso está muito vinculado à governança corporativa, porque se você começar a trazer empresas que tenham algum problema, pode gerar alguma situação. Por isso que é importante você ter, por exemplo, uma auditoria externa, regras de compliance muito bem trabalhadas, porque realmente a cadeia de fornecedores é complexa, é extensa, é um ciclo enorme. Nós estamos trabalhando com, às vezes, 3 graus de entidades públicas, né, na esfera federal, estadual e municipal. Então, realmente é uma situação complexa que precisa ser olhada com bastante cuidado. Existem vários fornecedores que têm financiadores por trás, inclusive em mercados de capitais, que te ajudam a ter acesso a algum tipo de demanda, mas é algo que é especialmente complicado para o nosso segmento. Você falou certinho. É até um obstáculo para a questão da digitalização, né? São processos ainda um pouco burocráticos que exigem documentação, comprovação. Faz sentido, porque é o valor, às vezes, de uma poupança da família de uma vida inteira, né, Bruno? A burocracia, ela tem um limite adequado, e é essa adequação que precisa ser trabalhada, né? Não dá para fazer qualquer negócio de qualquer jeito, a gente entende isso, e recentemente nós tivemos com alguns secretários do nosso município realmente concordando com algumas situações que, olha, isso aqui não pode fazer por causa disso. Então, realmente mostrar, Marcelo, que o impacto, se você acelerar o processo de maneira desmedida e irracional, pode gerar um impacto muito negativo para a sequência do negócio. Como você disse, nós estamos trabalhando com famílias, com sonhos de pessoas. Não pode ser feito de nenhuma maneira. Isso tem que ser muito bem organizado. Então, a dificuldade é não estender por um prazo desnecessário ou exigência de documentos que não são realmente úteis para o processo. Isso realmente a digitalização vem ajudando
mas demanda também uma digitalização dos órgãos públicos, né? Para você fazer um protocolo online, para você criar uma cadeia de desenvolvimento digital dos órgãos públicos para que os processos internos de aprovação sejam muito mais velozes e que, até observando essa questão de sustentabilidade, que eliminem o papel do processo. E nós fizemos isso com os nossos contratos, por exemplo, para você ter uma ideia, nós estamos economizando quase R$40 mil por ano em papel. São quase 100 árvores por ano que a gente economiza, né? Deixa de desmatar por conta de contrato digital, que é uma coisa relativamente simples. Sustentabilidade também passa por aí, né? Bruno, muito obrigado pela participação aqui no ABCD ESG. Eu agradeço vocês pela oportunidade, estou à disposição. Muito bem, quero agradecer também a sua companhia acompanhando o ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Você está no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Até o nosso próximo encontro na semana que vem. Até lá.